3, 2, 1, gravando. Fala galera do Cinecia, Paulo Costa, mais uma entrevista, fechar o ano com chave de ouro. Vou conversar com o Felipe Joffoli e com o Augusto Cazé, que é o produtor e o diretor de Nas Ondas da Fé. Eu queria começar perguntando, porque assim, a gente tem nitidamente que o filme ele separa muito bem a religião das pessoas mal intencionadas por trás dessa religião. E até é meio polêmico falar sobre isso. De onde surgiu essa ideia? Qual foi o pontapé inicial para abordar esse tema no filme? Na verdade, essa ideia surgiu de um papo, de uma conversa, de um desejo com o Marcelo, a gente conversando sobre as possibilidades. E na hora alguns caminhos pintaram, mas a gente intuiu que esse seria um bom caminho e a gente construiu, na verdade, eu vou falar de uma forma, pensando um pouco na parte que você falou muito bem, desse lugar da gente estar provocando e falando de um lugar meio nebuloso, meio complicado, que você falar um pouco da religião, do poder, mas eu acho que a religião e o poder nos levaram a um caminho de falar um pouco da religião, da própria religião, como futuramente a gente pretende falar da política. Então, eu acho que essa ideia ela nasceu junto com a Dinê, que trouxe para a mesa, a gente comprou essa ideia e o Felipe logo depois comprou totalmente essa ideia, o Lusa, o roteirista também. A gente foi montando o nosso grupo, vamos dizer assim, o núcleo central do projeto, fomos nós quatro, e que a gente chegou nesse resultado aí que eu acho que é um filme reflexivo, respeitoso, mas que fala sobre isso, que é o cara que tem o poder do mal, né? Que a gente tem que relatar isso também para poder trazer isso em evidência. Legal. Para o Felipe também a mesma questão, mas na questão da direção, como que separa bem esses dois temas? Esse assunto, para mim, ele ficou muito bem definido a partir do personagem Rickson. Porque o personagem Rickson, apesar de uma trajetória relativamente errante também, ele vive o conflito do que a vida está propondo para ele. Então, ele, de uma certa maneira, passa por uma negação a tudo isso, não entendendo como assumir uma responsabilidade que não é dele, uma função que é dele, um dom que não é dele, até começar a entender que talvez ele tenha vocação para isso, começar a se entregar para isso, que é praticamente quando o filme acaba. Sim. Mas ele é humano, e ele é benevolente em relação a tudo isso. As intenções são boas, as dele. Então eu agarrei nele e fui junto. E fiz com que ele fosse ainda mais nesse sentido. Mas eu não deixo de apontar criticamente os personagens que aparecem como os falsos profetas. Ou seja, a gente não deixa de entender também que há uma necessidade por condições sociais para o esteio da fé espiritual. Ou seja, e isso não é de hoje, tem 2000 anos. Se a gente estiver falando da necessidade do evangelista e do pastor, são histórias de 2000 anos. Cristo viveu numa época da proliferação dos falsos profetas. Cristo passou por isso. Então, isso não é uma questão do filme, isso é uma questão humana. Então, para mim era mais fácil o tempo todo eu entender se a trajetória do Rickson era a trajetória correta no meu ponto de vista, porque eu só poderia ir a partir do meu ponto de vista. Então, a gente faz essas escolhas, a gente se submete a elas, e a gente assume as responsabilidades sobre críticas positivas e negativas. Isso faz parte também da nossa experiência como realizador. Então, quando a gente vai nisso profundamente franco, a gente admite que é isso, essa é a função da arte, né? Então, tem um lugar que não se questiona a fé. Isso é que é legal. Muito. Benevolência. Esse lugar de você não questiona a fé, você percebe que ele é um homem de fé e ela também, a Jéssica também. Os dois são um casal que está ali, que isso sustenta, isso fortalece os dois. Então, eu acho que isso que o Felipe falou a respeito desse universo tão comum ali, desse lugar comum a todos, na verdade, que eu acredito que, de alguma maneira, alguém tem uma maneira dessa relação com a fé que é mais forte que tudo, né, do que a escolha dele. Com certeza. E até para a gente também não prolongar muito no assunto, a gente vem assim de um país extremamente dividido,
Só que o humor, eu acredito que é uma coisa que une as pessoas. E o cinema ele vem caminhando a passos lentos, né, para reconquistar o público, fazer as pessoas saírem de casa e voltar ao cinema. Eu queria saber de vocês as expectativas para a estreia do filme. Eu tenho falado, eu falei disso mais cedo, acho que falei disso também bem no começo da coletiva, da importância de a gente voltar, primeiro, nós também, realizadores, voltarmos a celebrar os sets, primeiramente, os convites, os roteiros que a gente recebe, as propostas de trabalho, e concluir isso como se fosse uma grande celebração de aniversário nos lançamentos. Os lançamentos precisam ser, de novo, entendidos como um momento da gente celebrar a conclusão de um trabalho que leva, às vezes, 8 anos. É muito tempo, muito investimento, muita dedicação, muito trabalho. E isso precisa ser honrado por quem faz, por quem esteve presente, pelos atores que estão lá, pelas pessoas que a gente convida, dividir com elas esse momento, voltar a festejar as pré-estreias. Estar nos cinemas, com os cinemas lotados de novo, é uma necessidade para que a gente retome tudo isso, mas isso tem que partir da gente também. A gente não pode mais olhar para os convites de pré-estreia como mais uma pré-estreia, essa eu vou, essa eu não vou, que se dane. Não, a gente tem que personalizar os convites, eu tenho que te chamar, vai lá na minha pré-estreia, esse filme foi assim, assim, assado, e ligar para o outro, falar com o outro, ir atrás dessa galera e botar de novo todo mundo lá dentro, para que a gente possa fazer disso, de novo, um salão de debate, entendeu? Eu reforço isso tudo que o Felipe falando, até no movimento que a gente pode se considerar ali junto com muita calma nessa hora, que foi o nosso primeiro projeto, onde a gente participou ativamente do resgate do market share do cinema brasileiro. A gente teve o prazer e a honra e o orgulho de lotar as salas de cinema com os nossos filmes. Isso é uma coisa que isso me fez um bem a ele, fez um bem ao cinema nacional. Eu acho que a gente ajudou e a gente eu acho que a nossa intenção é de voltar para esse lugar desse resgate, de trazendo esse primeiro nosso, eu digo que é da retomada, da nossa retomada, as salas de cinema com essa força desse filme potente que a gente tem em mãos. Então é isso, nas Ondas da Fé, dia 12 de janeiro nos cinemas, e vamos prestigiar o cinema nacional, vamos encher as salas, eu conto com todo mundo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Valeu, gente, prazerzão falar com vocês. Muito obrigado. Valeu. Nas Ondas da Fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os Eclesiastes. Eclesiastes do caralho, que isso aí é Lulu Santo, cara. Breve nos cinemas.